E ao findar da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando às portas da casa onde os discípulos estavam com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. No meio deles. No meio deles. E disse: paz seja convosco. Paz do Senhor, amados. Você está bem? Feliz de estar na casa de Deus? Quero cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando por meio da internet, e convidá-los a juntos lermos um texto da palavra de Deus que está no terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, o médico amado. Capítulo de número 8, do versículo 22 ao versículo de número 25. Lucas escrevendo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo de número 8, do versículo 22 ao versículo 25. Creia, Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Diz-nos assim o texto sagrado: aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de afundar, de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Feche os teus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez estamos em tua casa para juntos celebrar, adorar ao teu nome, a ti na beleza da tua santidade. Já sentimos a tua presença, já expressamos os nossos louvores por meio de nossas palmas, de nossas canções, de nossos lábios, de nossas ofertas e dízimos. Agora nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, porque eu creio que o Senhor já falou. Mas há uma palavra específica dentro desta campanha, desta série de mensagens que abordaram a temática fé e esperança. Nada mais propício, nada mais adequado no momento em que nós estamos vendo instabilidade, insegurança, incerteza do que as pessoas serem alimentadas em seu coração, em suas almas e em seus espíritos a respeito da fé e da esperança. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poderia se sentar, meus amados? Meus queridos, se nós, em nossas conversas, pudéssemos extrair daqueles que são nossos interlocutores, com quem nós conversamos, a respeito da vida, nós extrairíamos uma série de pensamentos, de significados, de ideias, de percepções a respeito do que é a vida. Eu extraí 3 frases aqui e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com você que está nos assistindo pelas redes sociais. Uma frase de Vinícius de Moraes, todos nós conhecemos o poeta, o compositor Vinícius de Moraes, e ele disse uma certa vez que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Isso exprime a ideia de que, na cabeça, no pensamento de Vinícius de Moraes e de tantos outros, a vida é como se fosse uma arte, uma peça, um filme. E tem gente que até
expressa isso, ou na verdade, essas pessoas projetam os seus desejos através de filmes, através de novelas, através de séries, absorvendo aquilo, porque vivem num mundo de fantasia, de arte, um mundo de espetáculo, como se fosse um palco, porque é assim que gostariam que a sua vida fosse. Nietzsche, filósofo alemão, ele disse uma certa vez que a vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. E com isso Nietzsche está dizendo que a vida é uma escalada de uma montanha muito íngreme. E todos, se não todos, boa parte de nós compreendemos que realmente a vida ela é feita de esforços. Ela é feita de empreendimentos, de projetos, de planejamentos. Um outro pensador, um pastor, um reverendo dinamarquês, também filósofo, chamado Søren Kierkegaard, ele disse que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. Isso fala que em alguns momentos a gente percebe que a vida ela é complexa, que a vida ela é como um quebra-cabeças, que a vida ela precisa de toda a atenção possível para que nós possamos vivê-la plenamente. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, no século passado, eu me lembro que eu estava em um ponto de ônibus e eu estava indo para o trabalho e um rapaz começou a me observar, parava, olhava e eu ficava também olhando para ele. De repente ele virou para mim e ele me indagou, pastor Leverson, fazendo a seguinte pergunta: o que é a vida para você? E eu fiquei inicialmente impactado com aquilo, mas eu parece que já estava sendo preparado para aquela pergunta, e de pronto eu respondi para ele: para mim a vida é Jesus. Ele arregalou os olhos e deu um sorriso, estendeu a mão e disse: Pai do Senhor, meu irmão. Eu disse: Pai do Senhor, porque como está escrito em João capítulo 14, versículo 6, as próprias palavras do Senhor Jesus, a vida não é uma arte, a vida não é uma complexidade de quebra-cabeça, a vida não é somente uma escalada, a vida é uma pessoa, ela é personificada, porque Jesus mesmo foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a gente, quando olha para esse texto, e eu gosto muito de esmiuçar, de debulhar, como diz o goiano, de debulhar, né? Como diz o goiano, me debruçar também sobre o texto e compreender, extrair ideias. A ideia que o texto passa na minha ótica, na percepção que eu tive da leitura, é que a vida é uma travessia, a vida é uma viagem, e é uma viagem que nós precisamos atentar para alguns detalhes, porque a vida, segundo no versículo 22 que nós lemos, ela é uma travessia para outra margem. E se nós filosofarmos aqui, que é a minha cátedra de filosofia, nós elucubrarmos a respeito disso, nós vamos perceber que realmente a vida é uma travessia de uma margem desta que nós estamos aqui para outra margem. Eu e você precisamos entender uma coisa básica a respeito da vida, é que nós, quando estamos debaixo de duas óticas, ou diante de duas óticas, de duas percepções, de dois prismas, nós nascemos neste mundo biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Vou repetir. Nós, quando viemos a este mundo, nascemos neste mundo, nós nascemos biologicamente vivos, porém espiritualmente mortos. E esta vida que é oferecida neste texto, ela é feita, esta viagem, esta travessia, a partir de um convite de Jesus. Ele vira-se para os seus discípulos e diz para eles: vamos para outra margem. E o texto bíblico diz: e eles entraram no barco e partiram. Mateus afirma que eles simplesmente obedeceram o convite de Cristo. Entendamos, queridos, que nós precisamos, na absorção deste texto, entender que o convite de Jesus é para uma experiência nova de vida.
Viver com Cristo é uma nova experiência de vida. E como eu disse, nós viemos a este mundo, nascemos biologicamente mortos, vivos, mas espiritualmente mortos. Mas Paulo nos afirma ao escrever a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 1 e versículo de número 5, que nós estávamos mortos em nossos delitos, transgressões, ofensas e pecados, mas por meio de Cristo nós fomos vivificados pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Precisamos entender que Jesus, ele nos oferece, em meio a todo este caos, esta pandemia, em meio a toda esta incerteza, esta instabilidade, ao desequilíbrio emocional e até, infelizmente, muitos que estão instáveis na fé. Porque aqueles que estão passando por esta crise, como dizia o irmão Lázaro na sua música, vai passando pela prova dando glória a Deus. Nós vemos muitas pessoas que estão saindo mais fortes da crise, mais estabilizados, bem forjados. Eu coloquei algo muito interessante hoje no Instagram, logo na minha postagem pela manhã cedo, todos os dias, pela misericórdia do Senhor eu faço, e lá eu escrevi dizendo que por meio das provas, que nem todas as vezes elas são tão agradáveis para conosco diante de Deus. Por vezes as provas elas são duras, as ferramentas de Deus, Marcos, elas são dolorosas por vezes. Porque Deus, ele não está nos maltratando, Deus não está nos castigando, ele está nos preparando para algo melhor e maior que está reservado a nós mais um pouco à frente. C.S. Lewis, pensador cristão que outrora era ateu, e ao empreender uma pesquisa para tentar simplesmente negar o Evangelho e a pessoa de Jesus, para puxar realmente o tapete do cristianismo, ao invés disso, ele foi convertido pelo poder do Evangelho, porque de tanto que ele se debruçou ao ler a palavra de Deus, ele acabou entendendo a essência do cristianismo e entregou-se a Cristo. Ele disse uma certa vez que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Pastor, mas eu estou passando luta. Aguarde, há um destino extraordinário, há um momento extraordinário, há algo sobrenatural, há algo grande. Você crê nisso? Deus está reservando algo diferente, novo, poderoso, maior e maravilhoso para mim e para você lá fora, mais à frente, em nome de Jesus. É uma nova experiência de vida. E quem outrora viveu do mundo e agora vive em Cristo, vive na casa de Deus, compreende perfeitamente o que eu estou transmitindo. Muita gente vira para mim e pergunta assim: você nasceu na igreja? Eu falo: não, eu nasci numa maternidade de um hospital. Mas é o costume de nós dizermos: você nasceu na igreja, você foi criado na igreja, seus pais já eram. Não, meus pais não eram evangélicos. Eu me converti com 20 anos de idade. E eu percebi não uma sutil, mas uma drástica mudança entre a vida que eu vivia antes de Cristo e depois de Cristo. Nascer de novo, esta nova vida, esta nova experiência, esta travessia, é uma aventura radical. Há uma mudança completamente realizada na vida daquele que aceita o convite de Jesus para experimentar esta viagem, esta travessia. Pastor, o que isso tem a ver com fé e esperança? Calma, nós vamos chegar lá. Eu e você precisamos compreender que a nova vida em Cristo, ele é algo extraordinário, e há textos bíblicos que nos comprovam isso. Por exemplo, em João 12, nascer de novo, viver uma nova experiência com Cristo. João 12, nascer de novo é ser feito filho de Deus. Em João 13, nascer de novo é nascer de Deus. Em João 5:24, nascer de novo é simplesmente ter a vida eterna e não entrar mais em condenação, porque passou da morte para a vida. Em Atos capítulo 2, versículo de número 38, nascer de novo é se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, nascer de novo é ter o amor de Deus derramado
derramado em nossos corações. Em Romanos 8,17, nascer de novo é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, nascer de novo é ter a mente de Cristo, o raciocínio de Cristo, o entendimento de Cristo, o pensamento de Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, nascer de novo é ser uma nova criatura na vida de quem as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 2,20, nascer de novo é estar crucificado com Cristo e não viver mais eu ou você, mas viver em Cristo, porque Cristo vive em nós. Aleluia. Em Efésios 2, versículo 6, nascer de novo é estar sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios 2:8, nascer de novo é ser salvo pela graça mediante a fé. Em Tito capítulo 3, versículo 5, nascer de novo é ser salvo pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em Tiago 1,18 e 1 de Pedro 1,23, nascer de novo é ser gerado pela palavra de Deus. Não há como, dizem os bons teólogos, comparar o novo nascimento com o nascimento carnal, pastor Lúcio. Mas eu faço aqui uma analogia, por mais superficial e rasa que ela seja. Quem nasce a primeira vez, quem nasce de modo carnal, nasce com a cabeça apontada para baixo. Mas quem nasce a segunda vez, o novo nascimento, nasce com a cabeça apontada para cima em direção ao céu. No primeiro nascimento, você e eu choramos porque alguém nos deu uma palmada para nós respirarmos, mas no segundo nascimento, nós nascemos chorando porque fomos tocados e comovidos pelo poder do Espírito Santo. No primeiro nascimento nós nascemos nas mãos de um médico, de uma médica, de uma parteira, mas no segundo nascimento nós nascemos nos braços sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No primeiro nascimento, nosso pai, nossa mãe, nosso tio, tia, avô, avó, pegou o nosso nome e o registrou no livro do cartório de registros de nascimentos da cidade. Mas no segundo nascimento nós temos mais motivo de nos alegrarmos, porque o nosso nome está escrito no livro. Você está entendendo? Você está nascido de novo, nasceu de novo, vive uma nova experiência. Levante a sua mão e adore a Jesus. Jesus chama os seus discípulos para uma viagem, para uma travessia, mas por estar cansado, a Bíblia diz no versículo de número 23 que Jesus adormece. Então aparece uma tempestade repentina, uma tempestade que sobreveio, uma tempestade que de súbito aparece no meio do mar. Mateus usa o termo grego semelhante àquilo que nós chamamos de abalo sismológico. Ele usa a palavra sismos no grego. E sismos significa tremor, erupção de terra, de mar. Mas o interessante é que Lucas ele usa um vocábulo diferente. Lucas não usa a palavra sismos, ele usa a palavra lailaps, que significa um ataque violento de vento. Há tempestades em nossas vidas que não aparecem de repente. Há tempestades em nossas vidas que nós conseguimos diagnosticar e prever quando elas virão. Você sabe perfeitamente quando o vento muda. Você sabe perfeitamente quando as nuvens começam a fechar o céu. Você sabe quando a temperatura cai. Você começa a ver sinais de que uma tempestade está a caminho, mas outras elas são súbitas. Quem não gostaria de uma continuação diferente para o texto? Jesus chama os seus discípulos para atravessarem para outra margem, para o outro lado do lago ou do mar. E eles seguiram a sua viagem tranquilamente, aproveitando. Jesus tirou um bom cochilo e chegaram em paz do outro lado. Quem é que não gostaria de uma história diferente para a minha e para a sua vida e para a atual conjuntura que nós estamos vivendo? Todos nós desejamos isso. Todos nós gostaríamos que assim acontecesse. Mas eu e você precisamos compreender mais uma coisa: entrar com Jesus no barco é ter a certeza de uma aventura radical. A gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe que tudo está no controle de Jesus. Os
Os problemas surgem não somente quando nós desagradamos a Deus, porque tem gente que imagina que os problemas surgem por conta de pecados. Sabe aquela história daquele adágio popular antigo? Aqui se faz, aqui se paga. O castigo vem a cavalo, ou seja, vem rápido. Mas nem todos os problemas, nem todas as circunstâncias difíceis, elas são resultado de desagrado nosso diante de Deus. Fazem parte da jornada da vida, fazem parte da nossa existência. Aliás, Jesus nos preparou para dias assim. João capítulo 16, versículo de número 33, Jesus afirma categoricamente, peremptoriamente para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Ele não diz, pode ser, vagamente, eu não tenho uma certeza, não é? Maybe, não é? Pode ser que alguma coisa venha acontecer. Jesus foi claro, foi taxativo, foi concreto, foi completamente obtuso naquilo que ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, tereis lutas, tereis dores, tereis mágoas, tereis choros, tereis aflições, tereis perdas. Mas Jesus continua com uma conjunção adversativa, mais uma mudança, uma postura diferente. O mundo vocês terão aflição, mas acreditem, eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo implicitamente é que eu e você também venceremos em nome de Jesus. Não importa a dificuldade, não importa as aflições, não importa as lutas pelas quais nós passamos ou enfrentamos, creiamos que Jesus nos garante a vitória. Os problemas não surgem só por desagrado a Deus, fazem parte da jornada, mas tem gente que também procura problema. E me vieram à mente dois filmes, muito tempo atrás, que eu assisti. Um dos filmes é Twister, em que loucos correm pelos Estados Unidos atrás de tornados, de ciclones, e eles querem encontrar um F-5. Na minha ideia, F-5 era um caça da Força Aérea, não é? Mas eles queriam encontrar, e os loucos estão seguindo os ciclones, procurando problemas. Tem gente que passa a vida procurando problema, procurando sarna para se coçar. Gente que depois reclama da vida porque procura problema, e quando acha, não quer que eles criem seus frutos em suas vidas. Outro filme que me veio à mente é Mar em Fúria. Os camaradas em Gloucester, eles saem para pescar num navio pesqueiro pequeno e de repente sabem notícias da marinha, que é a guarda costeira, que há um grande ciclone, um tufão, um furacão vindo, e eles enfrentam maremotos, eles enfrentam ondas gigantescas. Gente que procura problemas, gente que quer procurar dificuldade quando as coisas estão fáceis, gente que tem sempre um problema para cada solução, porque tem gente que apresenta a solução para problema, mas tem gente que sempre apresenta problema para cada solução. São pessoas que querem transtornar a sua própria vida, pessoas que buscam problemas. Acredite, os problemas fazem parte da nossa vida. Quem segue a Cristo, quem entra no barco com Ele, contrai dengue, Covid-19, sofre com câncer, sepulta crianças, passa por cirurgias, luta contra o vício, fica desempregado. Mas o que nos distingue do mundo não é a ausência de tempestades, mas é a convicção de quem está conosco no barco. Aleluia! Você quer uma palavra profética para a sua vida nessa noite em nome de Jesus? Então levante a sua mão, porque eu vou profetizar sobre você em nome de Jesus. Não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa o maremoto da vida, se Jesus está no barco com você, e eu creio que está, você vai chegar do outro lado desta viagem, desta travessia, desta pandemia, incólume, intocável, para a glória do nome do Senhor Jesus, glorificando, exaltando, bendizendo e cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Quando eu olho para Jesus no barco, eu descubro que não somente
As tempestades podem vir, mas a convicção de que quem está no nosso barco, no meu barco, é capaz de me livrar daquela tempestade. Porque no meio de todo aquele tumulto, como diz o nordestino, aquele furdunço, Jesus dorme sereno. Jesus não se atormenta pela tormenta. Jesus não se assusta com a tempestade. Mas mesmo assim os discípulos estão intranquilos, inquietos, acordam Jesus. Há um texto, salvo engano, na Revista Corrigida, diz: não se te dá que nós perecemos? O senhor não está prestando atenção? Alô, Jesus, o senhor não percebe que nós estamos sofrendo? E eram marinheiros experimentados, gente. Não era gente novata, não. Não era gente iniciante, não, incipiente, não. Era gente que sabia velejar, gente que sabia navegar, gente que sabia conduzir barco. Eram pescadores, estavam acostumados inclusive a tempestades. Salvo engano, foi o pastor Leverson que pregou aqui alguns dias atrás, num domingo, e ele falou sobre isso. O mar de Tiberíades, o mar da Galileia, ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E os ventos soprados repentinamente de vários quilômetros por hora acontecem com frequência. Mas há um detalhe no texto, e eu não tenho tempo para elucidar a respeito dele, que Jesus ele não ordena as ondas que se acalmem e ao vento que se aquiete, ele repreende. A tempestade na minha e na sua vida que não é desagrado a Deus, não são problemas naturais da vida, não somos nós que perseguimos, é o próprio inimigo que levanta na nossa vida. Mas acredite, Jesus está no barco, ele está sereno, mas ele vai repreender o que está acontecendo ao redor da tua vida em nome de Jesus. Jesus ordena, a tempestade cessa, e ele vem com uma pergunta que incomoda, que confronta. Na verdade, queridos, antes de tratarmos a respeito da pergunta de Jesus, parece que o sono de Jesus incomoda os discípulos. O sono os deixa inquietos. O sono de Jesus os deixa boquiabertos. Poxa, será que Jesus não percebe que nós estamos sofrendo? Talvez você esteja nos assistindo pela internet, talvez você esteja aqui e por vezes se perguntou: por que isso está acontecendo? Será que Jesus não está vendo? Será que Jesus não está percebendo? Acredite, nada escapa da atenção de Deus. O texto bíblico nos afirma no evangelho escrito por Mateus que nem uma folha de uma árvore cai sem que Deus tome conhecimento. Ele sabe de absolutamente tudo. O texto também afirma que ele tem contados os fios de cabelo das nossas cabeças. Para alguns, Jesus até tem facilidade para contar, mas eu e você precisamos compreender que nada foge ao controle de Jesus. Ele percebe tudo. Quando os discípulos perguntam a Jesus: mestre, nós estamos perecendo, o senhor não percebe? A observação é intrigante, porque não é sobre o poder de Jesus. Eles conheciam o poder de Jesus, eles sabiam que Jesus tinha poder para resolver as coisas. Não é sobre o conhecimento de Jesus, eles também sabiam que Jesus conhece todas as coisas. Parece que o questionamento, a indagação dos discípulos, a inquietação é sobre o caráter de Jesus. Porque Jesus tem poder, Jesus tem conhecimento, e por que ele não faz nada? Calma, Jesus não chega adiantado e não chega atrasado, ele chega na hora.
Eu vou dizer de novo porque parece que tem gente que não entendeu. Jesus não chega adiantado e não chega atrasado, ele chega na hora para resolver e para realizar o milagre. Mas o interessante que a gente descobre, eu já estou partindo para o final, é que uma fé distorcida, ela faz isso. Nós vemos muita gente que, em meio a essa pandemia, tem a sua fé distorcida. Como assim, pastor? A fé distorcida é porque eles conhecem o poder de Jesus, eles conhecem o conhecimento, sabem no conhecimento de Jesus que nada foge à sua atenção, mas a fé distorcida está corroendo a confiança daqueles discípulos na bondade de Jesus. A fé distorcida também nos transforma em controladores obsessivos. Tem gente que imagina que Jesus é um gênio da lâmpada, que basta dar uma esfregadinha, ele aparece, faz-se 3 pedidos, os pedidos vêm e depois a gente manda ele de novo para a lâmpada. E a gente tem, eu já vi gente em cima do púlpito, quase deu uma voadeira no pescoço do abençoado pregador. Quando ele, na oração, ele disse: Jesus, eu te ordeno. Como? A criatura mandar no Criador, o discípulo mandar no Mestre, o servo mandar no seu Senhor, nós, filhos, mandarmos no Pai. Jesus não se deixa controlar por ninguém e por nada. Há uma doutrina distorcida atualmente chamada teísmo aberto, que diz que Deus, ele se assusta quando aparece um tsunami. Oh, meu eu, não é? Meu Deus. Por que isso aconteceu? Eu não sei. Stephen Hawking, ele escreve um livro cujo título é O Relojoeiro Cego. Porque ele diz que Deus pode até ter criado o mundo, mas Deus não consegue controlar o mundo, porque tudo foge ao controle dele. Ele não conhece o Deus a quem nós servimos. Ele não conhece. Do capítulo 37 em diante, se não me engano, do livro de Jó, Jó começa a fazer um monte de questionamentos a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Jó, pensando que estava ganhando a conversa, diz: cinge-te de homem e vem me responder. Do capítulo 38 em diante, Deus começa a fazer as perguntas. Você quer brincar de quiz? Você quer brincar de pergunta, toma lá e dá cá? Aí Deus pergunta para ele: onde tu estavas quando eu criei os fundamentos do universo? Onde tu estavas quando eu salpiquei o céu de estrelas e dei a cada uma delas o seu nome, e quando eu as chamo, todas elas me obedecem, Jó? Onde tu estavas? Onde tu estavas, Jó? Quando eu abri os abismos e vieram águas, e eu disse, riscando no chão: até aqui virás e não passarás. Onde tu estavas, Jó? Aí no capítulo 42, Jó, boquiaberto, embasbacado, vira e disse: só de ouvir falar eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. E diz mais: sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, projetos, pensamentos pode ser frustrado. Eu vou profetizar de novo em nome de Jesus na tua vida. Nenhum plano de Deus na tua vida, nenhum projeto de Deus na tua vida, nenhum pensamento de Deus na tua vida vai cair por terra, vai se cumprir em nome de Jesus. Deixa eu terminar, senão vira vigília. Uma fé distorcida também enfraquece a nossa memória, porque a gente começa a esquecer do que Deus já fez. Jesus pergunta: onde está a vossa fé? A pergunta
ao mesmo tempo que ela é retórica, ela precisa de uma inquietação nossa e uma autoavaliação para nós respondermos a nós mesmos. Porque a pergunta de Jesus não é a intenção geográfica. Você esquecer em casa a sua fé? Está guardada no bolso? Quando Jesus pergunta onde está a sua fé, onde está a vossa fé, Jesus estava dizendo o seguinte: vocês estão preocupados com o barco? Porque tem gente que está preocupado com a criação humana, com as forças. Se nossa fé está no barco, se nossa fé está em nossas condições, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém de pé, o nosso dinheiro, nossa estrutura, nosso carro, nossa casa, nosso emprego, nossa falência, ela é certa. Se nossa fé está em nossas forças, em nossas obras, o fracasso já está definido. Porque tem gente, como o salmista no Salmo 20, no versículo 7, ele afirma: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Está dizendo o seguinte: tem gente que confia na estrutura, tem gente que confia na força, mas o salmista bate no peito e diz: mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 8 ele continua: uns se encurvam e caem. Quem se encurva e cai? Quem confia em carro, quem confia em cavalo. Mas ele diz o seguinte: mas nós nos levantamos. Ou seja, pode cair, pode machucar, pode ferir, pode ser aflito, mas vai se levantar, vai se colocar de pé, vai se reerguer, vai levantar mais forte e permaneceremos de pé. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu concluir, meu pastor. Se a nossa fé está no barco, a falência é certa. Se a nossa fé está em nossas forças, o fracasso está definido e decretado. Mas se a fé está em Cristo, a travessia é certa, a vitória é certa, a bênção é certa, a conquista é certa. Entenda, fé não é crer em algo. Algo pode quebrar, algo pode falir, algo pode fracassar. Fé não é crer em algo acerca de Deus. Como assim, pastor? Eu não tenho tempo para explicar, depois de uma outra oportunidade eu explico. Fé não é crer em algo. Fé não é acreditar em conceitos a respeito de Deus. Fé é acreditar no próprio Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 é um texto extraordinário. Ele inicia uma galeria da fé, mas o autor de Hebreus já começa o seguinte: a fé é o firme fundamento, é a base. A fé é a convicção, é a certeza das coisas que se esperam. E ela é a prova, ela é a confirmação, ela é a constatação daquilo que não se vê. Entenda, fé e esperança andam juntas. Fé e esperança fazem parte das 3 virtudes cardeais, também conhecidas como 3 virtudes teologais de 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. Pastor Lúcio, ele diz: vou profetizar, segundo aos Coríntios 13, 13. Eu vou profetizar sobre a sua vida, 1 Coríntios 13, 13. Porque agora permanecem estes 3, a fé, a esperança e o amor. Esses 3, o amor é maior deles, mas a fé e a esperança estão lá. A fé e a esperança estão aqui. E concluindo esta campanha, fé e esperança estão te acompanhando. É a terceira e última vez que eu digo, vou terminar. Quando o autor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, é a convicção das coisas que não vemos, a ideia é essa:
eu não sei o que o amanhã trará. A convicção a respeito de fé em Hebreus 11:1 é: eu não sei o que o amanhã trará, mas eu sei que Deus sabe o que o amanhã trará, e o que o amanhã trará está sob o controle de Deus. O amanhã, Deus já está lá. Não temo o que trará o amanhã, Deus já está tomando conta de tudo. Vamos adorar ao Senhor.